Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso último vídeo da série de como começar a estudar para concursos públicos. E como eu falei para vocês no último vídeo, hoje eu vou responder algum tema que vocês sugeriram. E aí, eu vendo, as respostas, os comentários que vocês colocaram no último vídeo, eu resolvi selecionar alguns temas que algumas pessoas pediram aqui. O primeiro tema, que na verdade foi o que teve mais comentários, foi o da Daisy. A Daisy falou assim: Carol, por favor, poderia dar dicas de como estudar antes do edital e como se manter motivado? Amo esse canal. Obrigada, Daisy. Bom, então vamos lá. Como estudar antes do edital? Exatamente aquela dica que eu tinha dado para vocês quando eu comecei a fazer essa série. O ideal, sempre, é começar a estudar antes de sair um novo edital. E aí você vai estudar com base em quê? No último edital. Eu já expliquei que não necessariamente um novo edital vai vir idêntico ao anterior, mas normalmente vem muito parecido, gente. Pensa só, saiu o edital X hoje e você já tinha estudado com base em todo o edital anterior e ali apareceu uma matéria, duas matérias a mais. Olha como você está na frente. Então, estude pelo último edital, na metodologia que a gente conversou aqui nesta série. Você vai estudar a teoria com base no último edital, vai fazer muitas questões. Ah, Carol, mas e aí? Eu vou fazer questão de qual banca, sendo que eu ainda não sei qual vai ser a banca do meu concurso, não tem edital ainda não foi anunciada a banca. Então, nesse caso, gente, eu aconselho fazer das três principais bancas que eu considero. Quais são elas? Questões de CESP, que hoje é chamado de Sebrasp, FCC e FGV. É assim que eu faço. Por que eu escolho essas três? Porque elas são meio que as principais, as que dominam o mercado de uma forma geral. Acho que em São Paulo tem uma outra que é bem famosa que chama VUNESP, mas pega mais prova de São Paulo mesmo, até onde eu saiba. As bancas menores, normalmente, elas tendem a fazer uma prova se aproximando de uma dessas três bancas, entendeu? Como se fosse tomando como uma referência uma dessas três bancas. Então eu considero que se você fazer questões delas, você já está muito bem preparado. Quando sair a banca, aí você foca só naquela banca que vai fazer o seu concurso. E a segunda parte da pergunta da Daisy era como se manter motivado. A primeira coisa em si que eu acho importante é você se lembrar por que você começou. Por que eu comecei a estudar para concurso? Por que eu acho que isso é tão importante para mim? Quando eu decidi, o que eu via lá? Qual que era a realização que eu imaginava que eu teria caso eu passasse no concurso? Seria um emprego estável? Seria ter uma condição social melhor? Seria poder ajudar minha família? Seria construir a minha independência? Poder alugar, comprar um lugar para eu morar? Constituir uma família, ter condições para fazer isso com mais dignidade. Tem gente que tem como uma finalidade máxima, por exemplo, eu quero viajar o mundo, então eu quero um emprego que me dê essa condição, tanto financeiramente quanto de tempo, que tem as férias asseguradas para poder fazer viagens, esse tipo de coisa. Então, lembre-se sempre por que você começou. E tem muita gente que fala sobre isso e eu faço isso. E me ajuda muito, e eu já conquistei vários objetivos tendo isso em mente. Imaginar a realização daquilo que você quer. A imaginação ajuda a gente a criar as coisas de verdade. Isso ajuda bastante. Mas só isso, gente, não é o suficiente. Vão existir dias que mesmo que você deseje muito, imagine uma coisa maravilhosa acontecendo no seu futuro, caso você seja aprovado, você vai estar desanimado, sem vontade e às vezes desacreditado. Acho que isso daí é um dos piores complicadores nos estudos para concurso. Tem pessoas que se convencem de que não são capazes. Isso é uma coisa que também tem que ser trabalhada. Mas quando você está nesse estágio, é muito provável que a motivação não vai te sustentar. E o que vai te sustentar
é o hábito e a disciplina. Todas as vezes que eu acordo para estudar, eu não penso, eu não questiono se eu quero estudar, se eu não quero estudar, se eu tô com vontade ou se eu não tô com vontade. Você senta naquela hora que você determinou e estuda, não questiona. Isso é hábito, isso é disciplina. E isso é o que te conduz a longo prazo. Porque, gente, por mais interessante que seja aprender uma matéria, é uma atividade em si que não é das mais prazerosas. Com certeza você pode fazer uma lista aí de coisas que você preferia fazer ao invés de ficar estudando matérias, especialmente matérias que às vezes você não gosta. Tem até uma frase famosa, né? Várias pessoas falaram, fizeram adaptações dela, mas é no sentido de que a motivação, ela é muito importante para você começar, ela te dá aquele start, aquela vontade, aquele fogo para iniciar. Mas o que te mantém é a disciplina. E isso é muito verdade, tá, gente? E é pra quase todos os objetivos que a gente tem na vida, que mantém a disciplina. Porque vão vir dificuldades, vai vir desânimo e outras coisas. E só se você se manter no hábito de estudar é que você realmente vai continuar estudando. Tem aqui também a pergunta da Nenê, que ela fala o seguinte, eu não sei se fala assim exatamente, mas eu acho que é a Nenê que fala. Seria bom se falasse das diferenças de estudar para técnica e analista. Tenho dúvidas se para técnica é preciso jurisprudência e informativos. Gente, o que eu sempre recomendo é que você utilize um material focado para o concurso que você quer. Então, se você está se dedicando para concursos de ensino médio, estude por materiais de concurso para ensino médio. Normalmente, por exemplo, no estudo para técnico, você não vai precisar estudar tantos informativos de jurisprudência. Normalmente, seu próprio material já vai te indicar quais são aquelas súmulas, aquelas decisões que realmente caem nas suas provas. Normalmente não são muitas, não são aquelas coisas assim, foi no mês passado que o STF decidiu isso e aí cai na prova. Não, normalmente é coisa assim, são decisões clássicas, super pacificadas, então vai estar no seu material mastigadinho. Vou abrir um parênteses aqui para vocês. Eu estudava para analista, né? E eu sempre fiz questões, inclusive para os analistas da área judiciária mesmo, oficial de justiça e etc. Como uma forma de treinamento. As únicas questões que eu não fazia era relacionado, por exemplo, à área jurídica em si, tipo defensor público, juiz, procurador, que aí é um nível de jurisprudência muito pesado, é um material completamente diferente. Mas aí eu estudava sempre com base no meu material mesmo, estudando jurisprudência que estava no material, não estudava jurisprudência separado. Mas, eventualmente, quando eu estava fazendo ali questões no site de questões, que eu utilizo aqui concursos, aí vinha uma questão e que aparecia uma jurisprudência que eu não conhecia. E aí eu passava a conhecer. Era assim que eu via essas jurisprudências novas que iam aparecendo em questões. Eu via ali na questão, via a resolução, estudava a jurisprudência que estava sendo cobrada. E vou dizer para vocês, de verdade, nunca que na hora H ali da prova me ocorreu uma jurisprudência que eu não conhecia utilizando este método. Mas lembre-se, eu não estudava para a área jurídica em si, porque nesses casos realmente é muito pesado essa parte. Resumindo, no caso de técnico, utilize o seu próprio material mesmo que você está estudando, focado no ensino médio, que ele já vai te direcionar para a jurisprudência importante. Faça muitas questões, porque elas vão te mostrar quais são as jurisprudências mais cobradas. Normalmente, técnico é sempre aquela coisa muito bem pacificada. Analista tem uma cobrança maior de jurisprudência, mas ainda assim, se você fizer as questões, você vai ver quais são as jurisprudências que realmente são cobradas. E o último tema, que também teve curtidas aqui, foi o da Marbs, que ela pede como sair de um platô de número de acertos. Ela até já comentou que eu tenho aqui um vídeo que eu falo sobre isso. E ela falou, tem mais alguma dica? Gente, eu não tenho mais dicas em si, sabe? Porque é um processo simples, mas que exige paciência. De uma forma muito resumida, vou deixar o link do vídeo aqui. Mas o que eu falo? Que você
Tendo um acerto ali desde a primeira vez que você estuda a matéria maior de 80%, tá ok. O que acontece, gente? Você tá tendo uma taxa de acertos menor que 80% da matéria, muito provavelmente o problema pode ser mesmo na base, na teoria. E aí é importante que você reveja a teoria, especialmente aquela parte que você percebeu que não está acertando nas questões. Às vezes você consegue arrumar ali dentro de uma matéria, por exemplo, princípios fundamentais. Eu estou errando as partes relativas a esse tópico de princípios fundamentais. E você vai focar naquilo que você não é bom até atingir uma certa taxa de acertos, que é ali entre 80% e 85%. Quando você chega nessa taxa de 80, 85% de acerto nas questões, aí, meu amigo, é detalhe que vai fazer com que você melhore sua nota. E aí, o importante mesmo é fazer muitas questões. E se errar alguma questão, dá toda a atenção para ela. Veja aquilo, o que eu estou errando, por que eu estou errando. Lê o material, vê resolução sobre aquilo. Ah, não, isso aqui eu tenho que aprofundar ainda mais. Eu preciso de ver um vídeo para me explicar sobre isso. Então, nesse momento que você já está com uma taxa alta de aceitos, você tem que valorizar cada erro seu. Ali está a oportunidade de você melhorar. Com isso, você vai aumentando gradativamente a sua taxa de acertos. Mas tenha paciência, porque realmente quanto mais acertos você já tem, mais difícil é de você aumentar. Então hoje eu comentei com vocês as 3 pessoas que sugeriram os temas, que tiveram uma maior votação ali, que as pessoas curtiram mais. Se eu não falei o seu tema, não se preocupe, eu vou te responder. Na verdade, eu sempre respondo todo mundo. Às vezes leva um tempo, gente, porque às vezes fica difícil mesmo de eu conseguir responder todo mundo. Mas eu sempre faço um esforço de tentar responder o máximo possível. E eu vou tentar responder todo mundo que comentou naquele vídeo, tá bom? Muito obrigada! Todo mundo que acompanhou essa série, e agora é hora de começar firme a estudar para concursos públicos. Eu vou continuar fazendo os vídeos aqui, normalmente uma vez por semana, já tenho vários temas, várias sugestões de vocês e vamos continuar. Eu sei que não é fácil, se fosse fácil, todo mundo ia conseguir, ia ser super banal, ia ter que ter milhares e milhares de vagas a mais do que tem. É difícil, sim, eu nunca minto pra vocês quanto a isso, mas também eu sempre digo que é possível. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Força nos estudos!